Uma boa noite formal a todos. Feliz por estar aqui, caminhando pelas minhas próprias pernas, enxergando, ouvindo, falando e tendo essa convivência com os senhores. Como nós havíamos tratado no nosso encontro anterior, hoje nós começaríamos a estudar o pai dos mentalistas, o Lourenço Prado, que foi o homem que de repente deu um norte a tudo o que aconteceu depois disso, né? Essa obra aqui vai fazer 100 anos e nunca foi tão atual. Agora, antes de começarmos a falar, hoje nós tivemos uma baixa que foi a Vandressa. Ela havia preparado a tela mental e teve conjuntivite e vai ficar 8 dias no estaleiro, de molho. Então foi uma pena mas de qualquer forma nós vamos tocar. E o que está acontecendo hoje, eu já disse no nosso último encontro, desde 1988, quando eu comecei a estudar essa matéria, eu tive pelo menos 12 livros Alegria e Triunfo. E de tanto eu rabiscar, anotar, ficava impraticável e eu comprava outro e estudava outro e assim foi no decorrer do tempo. Pelas razões que eu expus, de um ano para cá, eu não abri mais, né? Eu não abri mais e foi quando o Ivan, dentro dos conselhos sábios dele, sempre buscando as coisas da mentalização, falou: por que você não dá? E nós suspendemos os nossos encontros, então, pelas razões que eu também expus. E hoje é a primeira vez que eu estou abrindo junto com vocês. Então, na realidade, essa nossa reflexão é uma grande troca, não é? É uma grande troca porque, na verdade, eu estou tentando retomar os princípios que nortearam a minha vida nesses 30 anos. E como é de praxe, nós estudaríamos, como vamos estudar, o capítulo número 1. Mas eu sempre tive, e até porque acabei escrevendo 2 livrinhos sobre mentalização, além de um livro de direito, eu sempre achei que os apontamentos iniciais ou a introdução, ela revela a alma do escritor. E quando você quer conhecer um livro, você obrigatoriamente, principalmente as primeiras obras, antes de se tornar uma pessoa que já conhecida e que acaba trabalhando de acordo com a editora, mas as primeiras obras, o autor coloca na introdução exatamente a sua alma. E nada melhor para conhecer o conteúdo de uma obra é conhecer o autor. Então eu liguei rapidamente para a Patrícia e pedi que ela desse um jeito de xerocar a introdução, não é? Porque isso diz muito daquilo que ele pretende mostrar no decorrer da obra que nós vamos estudar. Então nós vamos começar exatamente pela introdução. E vocês vão perceber que ele fala na terceira pessoa e fica uma linguagem o que era comum antes, né? E muitos se queixam, falam: puxa vida, eu não consigo prestar a atenção da maneira que gostaria por conta disso. E na medida do possível eu vou tentar trazer para a primeira pessoa, não é? Para que nós tenhamos facilidade aí no entendimento. Mas vamos lá então. Ao lermos os ensinamentos expostos nos capítulos seguintes, encontraremos sob um aspecto um tanto diverso os mesmos princípios apresentados em minhas obras anteriores,
Isso talvez vos deixará a impressão de que bastará uma leitura ligeira para assimilar os ensinamentos e incorporar ao vosso cabedal de conhecimento. Então ele chama a atenção no princípio, né, exatamente para esse ponto, que é uma obra diferenciada. Ele tem outras obras e eu tive a oportunidade e a curiosidade de ir atrás, tal, mas essa é uma obra épica, né, apesar de um nome comum, e que ele nos determina, né, ou nos aconselha a não ler como lemos um livro de leitura normal, mas sim a tentarmos e voltarmos, porque nas entrelinhas que está o conhecimento que ele passa. Porém, eu vos digo que se tiver um interesse real em ser melhor, mais forte, mais feliz, mais eficiente, fará desse livro uma espécie de consultor diário para orientação das vossas ideias na diretriz da melhor solução para os problemas. A base essencial da doutrina que apresento nas minhas obras é a seguinte: somos feitos à imagem e semelhança de Deus, de quem o nosso eu real é um centro de expressão e a nossa entidade física uma concretização formal. Ele tenta mostrar que quando Deus, essa energia cósmica maior, que cada um pode denominar da maneira universo, criou o mundo, ele colocou o homem como centro de expressão do universo. Então, o homem seria, a princípio, uma miniatura desse Deus maior, desse Deus universal. O homem, ele tem o aspecto formal, por isso que quando uma criança, pedem para uma criança desenhar a figura de Deus, desenha aquele senhor de barba, de cabelo, porque na verdade o ser humano, ele é a expressão maior de Deus, não é? Então seria uma estrela que se bipartiu, tripartiu e formou um montão de estrelinhas que representam cada um de nós. Como centro de expressão do infinito, possuímos todas as qualidades da suprema vida e inteligência universal. Porém, temos de desenvolver em nós a consciência dessas qualidades e poderes para que possam receber a concretização formal pela ação de vosso pensamento sobre a substância universal. Seria muito simples, e eu sempre conversava isso com o Ivan, e eles conversavam entre eles, que poderia ser mais fácil, né? Poderia ser natural. Se nós somos a expressão dessa divindade, então naturalmente poderíamos ter esse entendimento. E uma vez conversando com o Ivan, ele me falou, todo mundo poderia falar a mesma língua, seria muito mais simples, né, do que cada um falasse a sua língua, mas não é assim, né? Cada um fala a sua língua. O ser humano, ele tem que entender e tem que captar essa energia que lhe foi outorgada. E ele coloca aqui, né, o pensamento. Depois nós vamos verificar que a chave de tudo é o pensamento e a palavra. Mas para que nós possamos buscar na substância universal algo que queiramos, nós temos que tratar, no primeiro plano, no pensamento. Os dois pontos de nossa maior semelhança com Deus, sob o aspecto da criação, são o pensamento e a palavra. E é para a aplicação desses vossos poderes na vida diária que aqui apelo. Aqui está o busilis da questão, né? Está a chave de tudo. Porque o grande questionamento do ser humano, nós aprendemos desde o jardim da infância, meus netos aprendem uma porção de coisas. E ninguém fala sobre o pensamento e sobre a palavra. E são duas energias importantíssimas e que nós vamos verificar no decorrer dessa obra e no decorrer da análise, da mentalização, que se nós aprendermos a pensar e se nós aprendermos a falar, ainda que tecnicamente, metade dos nossos problemas seriam resolvidos. E agora ao contrário, se nós não aprendermos a falar e se nós não aprendermos a pensar,
nós estamos numa enrascada, não é? Está comprovado pela ciência mental que os nossos pensamentos criam a forma mental do objeto e a nossa palavra faz reunir ao redor daquela a substância necessária para a concretização. Então vejam, é a ciência mental, ele não está falando de qualquer tipo de estudo, ele está falando alicerçado na ciência mental. E que os nossos pensamentos, e depois nós também vamos ver durante a obra dele, que pelo pensamento nós criamos a forma mental do objeto, que nós pretendemos pela nossa vida. E pela palavra, por isso é que nós falamos decreto. O decreto de hoje é tal, o decreto de hoje é tal. Porque o decreto é um condensamento da energia da palavra. Então, primeiro veio o pensamento, né? Tô pensando numa bola, tô pensando numa cadeira, e ele deixa muito claro que o pensamento dentro da ciência mental é uma coisa, ela é tão concreta como uma geladeira, como uma bicicleta. Então, a princípio pode parecer muito doido, né? Essa assertiva, mas depois você vai conseguindo compreender melhor através do uso da técnica. O objetivo dos capítulos que seguem é orientar sobre a direção que devemos dar aos nossos pensamentos e palavras, a fim de que possam traduzir exteriormente o ideal existente em nosso interior. Que tem tantas pessoas, né, como nós, pessoas comuns, que falam tanto que não pensam, ou que pensam tanto que não falam, e dessa circunstância advém uma série de causas, de consequências, não é? Então, a obra dele é no sentido de nós, dentro da busca da perfeita expressão, tentar adequar o pensamento e a palavra. E vejam, ele não está falando para uma determinada finalidade, ele está falando para a finalidade que cada um quer para a sua vida, não é? Só que nós pensamos e falamos, às vezes fazendo gol contra, falando e pensando exatamente o que nós não queremos, né? E aí é a grande controvérsia. Os exemplos citados para facilitar a compreensão e para convencer de que se trata de leis reais da vida, são fatos verdadeiros. Ele traz vários exemplos que hoje já se tornaram obsoletos. O trem, o cuco, não é? Que hoje em dia, em termos... Mas basta você atualizar os exemplos, que nós vamos perceber que é de uma valia tremenda, porque são fatos fidedignos de pessoas que nem nós, e que tiveram essa passagem, que estudaram a mentalização e que conseguiram ultrapassar o sentido que ele procura dar. Apresentado por pessoas fidedignas e muitas vezes comprovados pessoalmente por mim em casos semelhantes. Ele conta vários casos na atuação dele dentro da ciência mental, dentro do mentalismo. Ele próprio teve atuação, mas ele, como lidou com diversas pessoas que trabalhavam nessa área, vários exemplos são de pessoas com quem ele trocou, não é? Com quem conversou, algumas pessoalmente e algumas por informação, sucedidas a pessoas que se conformaram com as regras indicadas. Vejam, tem muita gente que não se conforma, fala, não, que é isso, palavra não é nada, pensamento é só um pensamento, palavra é só uma palavra, não tem significado nenhum, não existe, não quero me quedar a nenhuma técnica, e é um caminho, não é? Agora, as pessoas que conseguirem entender o que de fato ele queira falar, não é? E não custa nada, não é? Nós que estamos agora dentro de um campo de informação tão vasto, né? Pela internet, por todos esses meios sociais, não custa nada tentarmos realizar, pelo menos em tese, algumas técnicas que nós vamos aprender. Agora, essa parte aqui,
Bom, a proporção que obtiver nos resultados, iremos compreender melhor as leis que regem e assim a razão ficará satisfeita com os motivos da nossa fé. Uma vez eu perguntei para um dos mentalistas, né? Eu falei, estava conversando, ele falou, olha, são dois elementos essenciais, fé e positivismo. Fé e positivismo. E então vocês percebam que não é tão diferente de outros dados, de outras ciências. Essa parte aqui, um dia talvez ele nos ensine. Eu não tenho o conhecimento aprofundado sobre o que nós vamos ler agora. Então cada um vai chegar à sua conclusão, não é? E que talvez um dia ele consiga, dentro de uma compreensão maior, fazer entender. É comum aos que procuram seguir a doutrina do mentalismo se queixarem de influências mentais estranhas. E sem dúvida essas influências existem. Porém, o fato mais importante é que podemos libertar-nos totalmente de qualquer ação mental perturbadora pelo nosso contato com o Poder Supremo. Não há outro meio de sairmos de semelhante condição, embora possa alguém ajudar momentaneamente nesse sentido. Se alguém pode exercer alguma influência perturbadora sobre você, é porque a atraíste para a vossa esfera de ação, quer por simpatia, quer por antipatia, e enquanto não tiver entrado num acordo de mútua libertação voluntária, continuareis acorrentado um ao outro. Essa combinação, porém, só pode ser efetuada no plano espiritual, em que os dois egos possuem um conhecimento perfeito de suas verdadeiras relações mútuas. Os princípios expostos se destinam a confirmar os vossos atos e palavras com o ideal que desejamos manifestar, desviando dos erros que geralmente cercam toda a mentalidade estreita. Então, nós vamos seguir por esse caminho, né? Pelo caminho da técnica, do pensamento, da palavra, deixando para uma outra oportunidade e nós vamos ter oportunidade num capítulo que fala sobre isso de novo. Devo chamar a vossa atenção para um ponto muito importante da lei de manifestação. Porque vejam, todos nós queremos que aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos se manifeste. Então a lei da manifestação é muito importante, porque ela tem a ver com a nossa fé. Toda vez que você observa manifestar aquilo que tecnicamente você pensou e falou, é um motivo a mais para você continuar pensando e falando, o qual é sempre desleixado por aqueles que pedem auxílio mental ao círculo esotérico ou a outros irmãos. O círculo esotérico é muito forte, a mentalização do grupo dos 13 nem se diga, né? Não preciso aqui dizer. Mas muitos só pedem e não se colocam na condição de receber, não é? Então pedem e são incapazes de dar um pão para quem tem fome. Então, aqui ele diz o seguinte: certos indivíduos pretendem ser auxiliados sem se colocarem em condições de receber, por meio de seu próprio pedido e aperfeiçoamento de suas qualidades. Querem receber sem observar a lei, pela qual é possível, e ver que lei está em maiúsculo. Encomendam aos outros preces para determinado fim, e julgam que assim poderão receber. Porém, a lei da absoluta justiça impede que assim suceda. As pessoas até conseguem, né? Mas se elas não se colocarem na condição de receber, é a lei de causa e efeito. Aquela causa gera um efeito pernicioso. Quando recebem, aqueles que obtiveram resultados por essa forma, não fizeram mais do que aplicar as forças psíquicas, e os proveitos assim conseguidos estão sujeitos a terríveis reações chamadas choque de retorno. O Ivan conta que um amigo dele, um amigo comum,
Ele queria porque queria, lógico que todo mundo tem a pretensão de melhorar na vida, e isso é comum, e a mentalização, inclusive, é uma das metas, é essa melhora material e tal. Mas essa pessoa, ela aprendeu tecnicamente a mentalizar, mas só que não se abriu para aquilo que se chama colocar em posição de receber. E começou a aplicar as técnicas, e começou a ser muito bem sucedido, e começou a comprar vários apartamentinhos, e começou a ficar rico, não é? Com os apartamentinhos, mas foi se isolando dos amigos, que praticamente acabou sozinho dentro do isolamento. Quer dizer, a lei da causa e efeito acabou, não é? Fazendo dele um mártir das suas conquistas, mas dentro do âmbito do que é ser feliz, zero. Portanto, se nos conformarmos com a lei, se nos conformarmos com a lei e pedirmos a Deus a abundância e a felicidade que Ele reservou para nós, desde o momento em que nos criou, ficaremos plenamente satisfeitos, e os benefícios recebidos serão perduráveis, porque provindo diretamente da causa primeira, estarão livres da interferência das causas segundas, serão essencialmente nossos, não é? Tem um caso que ele conta, e nós vamos, só para ilustrar, uma pessoa queria uma casa, que era uma casa com piscina, e era o sonho dos desejos dessa pessoa, e queria, e tanto fez, tanto mentalizou, tanto passava na frente da casa, ficava olhando para dentro da casa, ficava olhando dentro da piscina, e queria morar de qualquer jeito com a família dela ali. E, bom, e o que aconteceu? A dona da casa, que era uma senhora, acabou ficando viúva, e colocou a casa à venda, e ela imediatamente compareceu e comprou e tal. Só que depois de 2 meses, o marido dela sofreu um acidente e acabou falecendo, e a casa acabou se tornando completamente, não fazia parte mais dos sonhos dela, porque na verdade, se ela pedisse a casa que estava destinada para ela, dentro daquilo que a vida, quando eu falo vida, vocês entendam Deus, essa energia cósmica maior, não é? Se ela buscasse, ela teria esse espaço dela e seria muito feliz. Então, cada pessoa sabe de si, cada pessoa sabe onde mora a sua felicidade. E quando nós falamos a perfeita expressão, é a busca daquilo que mais lhe afeiçoa, não é? E não afeiçoa pela busca incessante, mas por aquilo que nós confiamos que venha, e que venha nas horas certas, não é? Parecer-vos-á excessivamente elevado semelhante ideal para aspirar a ele? Os exemplos citados no decorrer desta obra nos mostrarão que as pessoas comuns, como eu e vocês, obtiveram os mais extraordinários resultados sem fazer alteração notável no seu plano aparente de vida. Não lhes foi necessário transportarem-se para selvas ou regiões puras do Himalaia. Não se entregaram a regimes alimentares exóticos nem exercícios enervantes, mas apenas agiram na confiança absoluta da divina presença nele e nos que rodeavam, obedecendo fielmente a suprema direção interior. Vejam vocês, já naquela época ele alertava, não é? Porque tem alguns rituais, e ele não está criticando os rituais, mas não, tem que subir o Himalaia, tem que deixar de comer, tem que comer tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aqui não tem que se fazer nada, é tecnicamente entender que a energia do pensamento, a energia da palavra, bem direcionado, levam aquilo que está dentro do nosso interior.
Agora, é necessário saber o que está dentro do nosso interior, né? Porque é o que ele falou e reprisou, não é? O que é muito comum hoje e sempre é você pensar e dizer exatamente o contrário do que a sua expressão quer. Então, você pode obter, só que essa inadequação acaba tornando as coisas difíceis. Bom, dito isso, nós começamos a entender o autor, né? A vida é um jogo, capítulo 1. Ele, os mestres, ajudam no desempenho do jogo da vida, não se deixando mover como peças do jogo, pela vontade dos outros ou pelo ambiente. Cabalion. O que ele está querendo aqui nos mostrar nesse início? Que nós, seres humanos, nós somos movidos por uma série de circunstâncias e às vezes somos levados como peças a um jogo que não é nosso. Mas ele, os mestres, não é? São, porque se nós fôssemos espíritos de luz, nós estaríamos numa outra dimensão. Se todos nós estamos aqui nesse momento, é porque nós temos muito que aprender, não é? Então, alguns estão no primário, poucos no ginásio, que da minha época, então é ginásio, né? Hoje tem outra denominação, e pouquíssimos estão em curso superior. A gente se arvora de tudo, mas a verdade é que nós estamos aprendendo e tomara que um dia a gente tenha a oportunidade de se tornar um mestre, né? É comum considerar a vida uma luta, porém para os sábios hermetistas ela é mais um jogo que uma luta. Entretanto, para que o indivíduo possa sair vencedor desse jogo, é preciso que conheça as regras de sua execução, exposta com admirável clareza na Bíblia. Vejam vocês, e aqui ele não está falando a Bíblia como religiosidade. Vocês vão perceber que ele fala, porque a Bíblia ainda hoje é o livro mais vendido do mundo e tem um sentido técnico, psicológico importantíssimo. Então, o que ele está querendo dizer não é amém, 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 o que falaram, o que não falaram, mas no sentido técnico, vocês vão perceber que as explicações sempre são tiradas, lógico, de um processo divino, mas de uma forma técnica. Jesus Cristo nos ensinou que é um grande jogo de dar e receber. Diz São Paulo em sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Com essas palavras, o apóstolo queria dizer, veja, ele vai interpretando as palavras do apóstolo. Queria dizer que aquilo que expressamos em nossas palavras e atos nos voltará. Vejam que a interpretação puxa dentro do critério da ciência mental. Então, eles analisam as expressões bíblicas, lógico que com respeito, mas dentro daquilo que é enunciado e dentro daquilo que eles acreditam. Com essas palavras, o apóstolo queria dizer que aquilo que expressamos em nossas palavras e atos nos voltará, que receberemos o que dermos. Se dermos ódio, receberemos ódio. Se dermos amor, receberemos amor. Se criticarmos, seremos criticados. Se mentirmos, nos mentirão. Se iludir, nos iludirão. Os mestres cabalistas ensinam também que a nossa faculdade imaginativa desempenha um papel importante no jogo da nossa vida. É muito gozado, né? Quando a gente é enganado, né? A gente se revolta. Mas se você for pensar, de alguma forma você enganou, não é? E é muito comum a gente se colocar em posição de vítima. Puxa vida, né? Puxa, me criticaram. Não resta a menor dúvida que é a arte, né? Só fazendo um parênteses aqui, no século passado, nos Estados, que não está tão distante, mas já se vão aí 19 anos, no século passado,
eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e perceberam que o grande mal do século era a crítica cruel, a crítica, e é muito comum, né? Falar, olha, não queria dizer, mas fulano, não queria cicrano, e pode crer que quem vem criticar para você o outro, vai criticar o outro de você para o outro, né? Então, e a crítica, não digo a crítica só, e quando eu falo a crítica, eu digo a palavra maldita, né? mal enunciada, e tem dois significados aí, essa maldita, ela se torna uma comida estragada. É como se nós comêssemos comida estragada, e comer comida estragada, não é? O bem não faz, não é? Diz um deles nos seus provérbios, cita aqui a fonte: guarda com toda diligência o teu coração. Vejam, é a imaginação, a nossa imaginação é que nos eleva e que nos destrói, não é? Porque nós vamos ver que a nossa imaginação não para, De fato, tudo aquilo que imaginarmos, cedo ou tarde, se expressará em nossos negócios. E aqui eu acrescento, na nossa vida. Conheci um homem, aí ele já começa a exemplificar, que temia certa moléstia, rara e difícil de adquirir-se. Porém, ele a formou em tanto tempo em sua mente, lendo o que for escrito sobre ela, que a mesma se manifestou em seu corpo, destruiu-a, vitimando pela sua imaginação desorientada. Então o homem, ele ficou tão fascinado com aquela doença, com aquele mal, que ele começou a pesquisar. E vejam, não tinha Google, não tinha, né, as facilidades. Imagine agora que você vai no médico e o médico coloca ali, ou vai fazer um exame, traz o resultado, você já corre para ler o que é, o que não é, o que, né? Vejam, e o que aconteceu com esse homem que foi pesquisar, pegar, saber, acabou sendo vítima da própria doença que ele tanto buscou, né? Assim, para jogarmos com êxito a partida da vida, é necessário educar a nossa faculdade imaginativa. Se tivermos nossa faculdade imaginativa educada para imaginar somente o bem, realizaremos em nossa vida todo o desejo justo de nosso coração. Vejam que ele não fala todo o desejo justo de nosso coração, né? Todo o desejo justo de nosso coração. Saúde, riqueza, amor, amigos, perfeita expressão de vós mesmos, enfim, vossos ideais mais elevados. Eu contei já na outra reunião nossa, mas eu sempre repito isso, porque quando eu conheci o Ivan pela primeira vez, e não consegui entender nada do que era mentalização, como deve ter gente, talvez aqui, que também não esteja entendendo nada, mas e fui perguntar para o Ivan, falei, pô, mas que raio é esse? Dá para você sintetizar? O que busca essa tal de mentalização? Ele falou, esquadria da felicidade, saúde, riqueza, amor e perfeita expressão, que é exatamente o que ele está se referindo aqui. A imaginação foi apelidada tesoura da mente, vejam, já naquela época, pois está sempre cortando, dia e noite as figuras que vemos nela, e mais cedo ou mais tarde encontraremos no mundo as suas criações. Eu estou aqui, daqui a pouco eu estou pensando no tribunal, daqui a pouco eu estou pensando na faculdade, daqui a pouco eu estou pensando na minha casa, daqui a pouco eu estou pensando na chuva, será que eu deixei as coisas abertas? E isso é a faculdade imaginativa, ela vai cortando. Então, é um dos grandes males que nós vivemos, porque tem um provérbio que diz, e não é tirado do acaso, que 99% da nossa faculdade imaginativa não acontece, né? 99% do que nós imaginamos. Então imagina quem pensa só besteira, né? Quem pensa para o mal o dia inteiro, quem pensa faz gol contra si o dia inteiro, né? Vai cortando. A imaginação foi apelidada, pois está sempre cortando. Para educarmos com proveito a nossa imaginação, devemos ter conhecimento de nossa mente.
Disseram os gregos: conhece-te a ti mesmo. Nossa mente é constituída de 3 departamentos: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Vejam, os psicólogos podem com muito mais propriedade falar sobre isso, mas não mudou muita coisa. Os conceitos modernos usam outra linguagem, mas no fundo a técnica é a mesma. O subconsciente é simplesmente uma força sem direção. É semelhante ao vapor e eletricidade, que executam mais coisas de acordo com a direção recebida, não tendo força intuitiva. Aquilo que sentimos profundamente em nosso íntimo, imaginação com clareza, é impresso em nosso subconsciente e executamos em todos os seus detalhes. Por exemplo, conheço uma senhora que quando criança gostava muito de fingir que era viúva. Vestia-se de luto e cobria-se com um grande véu preto, fazendo as pessoas amigas julgarem-na muito inteligente e divertida. Cresceu e casou-se com um homem a quem muito amava, porém pouco tempo depois o marido faleceu, e ela pôs luto e véu por muitos anos. A imagem mental que fizera de si mesma como viúva ficara impressa em sua mente subconsciente e manifestara-se no tempo conveniente, causando-lhe grande infelicidade. É óbvio que é uma situação extremamente triste, né? Mas quantos de nós não trazemos da infância, não é? Daqueles momentos da nossa infância, da nossa juventude, alguns estereótipos que nós levamos até morrer, não é? E que com isso, o que nós prejudicamos a nossa vivência, não é? Não vamos chegar ao cúmulo dessa história, né? De pensar, vestir preto, e era uma criancinha, todo mundo achava, nossa, que belezinha, como ela é esperta, né? Mas no fundo ela já estava trabalhando o subconsciente. E nós vamos perceber que o que trabalha em nós é realmente o subconsciente, não é? Tudo que nós jogamos conscientemente para o nosso subconsciente vai aparecer mais dia menos dia, não é? Então ele chama muita atenção ao subconsciente, que é aquilo que está lá, que nós jogamos principalmente pela mente desorientada. Por isso é que ele fala que é necessário saber a técnica da imaginação. A mente consciente foi denominada pelos psicólogos antigos, veja, antigos a ele, então imagine que mente moral ou carnal. Ela é nossa mente exterior, vê a vida apenas como parece ser, vê a morte, o desastre, a moléstia, a pobreza e toda espécie de limitação e grava as imagens dessas coisas no subconsciente. Então veja, o consciente, ao contrário do subconsciente, o subconsciente são as coisas que nós vamos jogando, que vai morando lá e nós não damos nem conta. O consciente é a nossa mente carnal. Você vê um desastre, é lógico que a mente consciente já te puxa, não é, para uma situação real. Você já imagina que aconteceu, alguém está ferido. Isso é a mente consciente. Isso, o que nós estamos fazendo hoje aqui é uma interligação, uma relação consciente. Eu estou falando, estou raciocinando e estou colocando para vocês. Vocês estão raciocinando, algumas coisas vocês estão captando, outras vocês estão excluindo. Essa relação é consciente. A nossa mente superconsciente é a mente divina manifestada em nós, sendo também a região das ideias perfeitas. Nela se encontra o modelo perfeito de que fala Platão, o esboço divino, pois para cada um de nós existe um esboço divino. Como diz um mestre do esoterismo, existe um lugar que devemos ocupar e ninguém mais pode ocupá-lo. Alguma coisa que temos de fazer e ninguém mais pode fazer. Isso eu acho magnífico. Ele puxa a obra toda para o superconsciente. Às vezes ele deixa de lado o subconsciente e o consciente, mas ele está sempre puxando para o superconsciente. Por quê? Ele diz que cada um de nós que veio ao mundo tem uma missão, tem uma cadeira a ocupar. Eu acredito piamente nisso. E quando você ocupa a cadeira que é sua, a vida flui, não é? Então vem aquela história que um dia eu escrevi nos primeiros passos, né? Mais vale um marinheiro feliz que assobia lavando o convés do navio
do que o almirante que tem 8 medalhas no peito, mas que precisa tomar Lexotan toda noite para dormir, não é? Por quê? Porque o marinheiro, ele está vivendo o esboço divino dele, enquanto o capitão forjou, né? Forjou. Então, cada um de nós, é lógico que o caminho não é muito fácil, né? Saber qual é a nossa, eu chamo de perfeita expressão, ele chama de esboço divino. Mas de qualquer forma fica a dica, não é? Não é a situação ou a posição, o que vale são as nossas raízes, é aquilo que faz sentido na vida de cada um de nós. Na nossa mente superconsciente existe um desenho perfeito do plano de nossa vida. Talvez tenha atravessado a vossa consciência como um ideal inatingível, alguma coisa tão boa que nos tivesse parecido impossível de ser real. Muitos de nós, e eu estou batendo nessa tecla porque é isso mesmo que acontece, às vezes trazendo coisas lá da infância que nós não conseguimos torná-la aquela coisa adolescente, e muitas vezes na adolescência nós não conseguimos tornar aquela coisa adulta, e vivemos nesse caminho, tendo reações infantis na vida adulta e assim por diante, né? E muitas dessas coisas, muitas dessas limitações acabam criando, mas não é possível que esteja acontecendo isso na minha vida. Não é possível, eu não tenho, poxa, é muito bom para ser bom. Vai acontecer alguma tragédia porque está acontecendo uma coisa boa. E isso é caminhar para trás, né? É caminhar de costas, é fazer gol contra. Não é? O que é nosso, o que está no nosso esboço divino e o que nós trabalharmos é eminentemente nosso. Na verdade, ele é o nosso verdadeiro destino, a nossa predestinação, comunicada à nossa consciência num clarão momentâneo pela inteligência infinita que reside dentro de nós. Ele explica depois, durante o decorrer do livro, que muitos foram aquinhoados com esse clarão. Num determinado momento em que eles estavam decretando, em que eles estavam mentalizando, veio nesse clarão divino o esboço, porque cada um de nós é que nem um filho que quer saber a sua origem, não é? Ele quer saber o pai que teve. Ele, às vezes você fala, puxa, não vai nessa busca, não vai, você vai se machucar, tal, não, mas eu quero saber quem é meu verdadeiro pai. Eu fui juiz de uma vara de família há muitos anos e convivi com isso muito tempo, que, aliás, que é muito triste. Mas cada um de nós quer saber o seu esboço divino, quer saber a sua perfeita expressão, quer saber a razão pela qual está aqui, não é? E chega um momento na vida que isso faz tanta falta como buscar o pai que a gente quer saber. Uma senhora se dirigiu, todavia é possível que ignorar. Por exemplo, uma esoterista americana refere o seguinte: uma senhora se dirigiu a mim e pediu para que afirmasse que ela casaria com um homem por quem estava muito apaixonada. Ela o designou por AB. Respondi-lhe que isso seria violação da lei espiritual e que eu faria a afirmação somente em relação ao homem conveniente. Vejam, os mentalistas sempre foram procurados, desde aquela época, eles eram procurados não só para aconselhamento, mas por aquelas pessoas que às vezes não tinham força para conseguir transformar o próprio pensamento em coisa, né? Ou a própria palavra, e eles trabalhavam para isso. Respondi-lhe porque isso seria violação. Então, não é só fazer, procurar e fazer. Ele explicou para ela, falou, olha, eu posso até pedir o que você quer, mas dentro da lei espiritual, que eu faria somente em relação ao homem conveniente, ao homem escolhido, o homem que lhe pertencia por direito ou determinação divina. Acrescentei em seguida, se A e B for o homem conveniente, não poderás perdê-lo. Porém, se não for, recebereis o seu equivalente. Ela via frequentemente A B, porém nada concorreu para aproximá-los. Uma noite veio visitar-me e disse-me, devo dizer que na última semana A B não me parece mais tão atraente.
Respondi-lhe: talvez ele não seja o escolhido divino, seja o outro homem que vos convenha. Logo depois ela encontrou outro homem que lhe afeiçoou imediatamente, declarando-lhe que era o seu ideal. Enfim, disse-lhe tudo o que ela tanto tinha almejado ouvir por parte de Abê. Quando me relatou o acontecimento, estava tão satisfeita que exclamou: foi uma coisa inteiramente inesperada. Em pouco tempo sentiu tanta atração por ele que perdeu todo o interesse por Abê. Esse fato mostra a existência de uma lei de substituição, por meio da qual uma ideia errônea foi substituída por uma ideia justa, não havendo, pois, prejuízo ou sacrifício. De tudo isso, o importante é nós concluirmos pela lei da substituição, não é? Talvez a história não seja muito adequada a muitos, mas fica a dica. Quando nós buscamos o esboço divino, quando nós buscamos a perfeita expressão, existe a lei da substituição. Aquela mulher que um dia talvez a gente fale melhor sobre o assunto, eu não quis me estender, que queria a casa porque queria e acabou perdendo, né, por conta da viuvez. Se ela tivesse buscado o esboço divino dela, talvez não fosse ali a casa, mas teria uma casa com piscina num outro lugar. Ou se não fosse uma casa com piscina, estaria com as pessoas que ama, sem piscina nem nada, mas feliz, não é? Então, a lei de substituição é extremamente importante nessa nossa iniciação. Jesus Cristo disse: procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todos vos serão acrescentados. E indicou: o reino de Deus está dentro de nós. Vejam vocês, o Rio Jordão, o milagre do Rio Jordão, não está lá no Rio Jordão, está dentro da nossa casa quando nós abrimos a torneira. Não adianta você procurar um templo fora de si, não adianta ir numa sinagoga, numa igreja, em qualquer lugar, não é? Santo, não é? E ficar bradando aos quatro ventos proteção. O templo está dentro de nós, está dentro de nós. A busca tem que sair de dentro para fora, não de fora para dentro, não é? Então veja como ele interpreta, né? O reino de Deus está dentro de nós. Se nós somos Deus em miniatura, se nós temos esse poder, se nós fomos aquinhoados com essa herança cósmica, não é? Poderia ter sido a árvore, poderia ter sido a estrela, poderia ter sido a pedra. Foi o homem que é diferente no reino de Deus. Então, se nós temos essa herança, nós temos que partir de dentro de nós para fora. Ele ensinou que as vossas palavras representam um papel importante no jogo de nossa vida. Então veja, nós estamos partindo de que não é uma luta, é um jogo. E como é que a gente tem que fazer para jogar um jogo? Se nós formos jogar um jogo de futebol e jogarmos na linha, pegarmos a bola com a mão, é pênalti, não é? Se nós jogarmos voleibol e metermos a mão na rede, colocarmos a mão na rede, é uma infração que é computado ponto para o adversário. E tantas outras. Para nós aprendermos a jogar, nós temos que aprender as técnicas de jogar. Então, o que ele está procurando nos mostrar? A técnica, o pensamento e a palavra. E a técnica que nós podemos usar para tentar amoldar ao nosso estilo os pensamentos que são uma técnica, as palavras que representam outra técnica. Pelas vossas palavras serei justificados e pelas vossas palavras serei condenados. Isso era dito nas execuções na Grécia Antiga. Pelas vossas palavras serem condenados. Antes do interrogatório, os réus eram advertidos. Não é? Vejam o ponto crucial. Falava: olha, você vai ser interrogado, mas pelas vossas palavras sereis justificados, ou pelas vossas palavras sereis crucificados. Muitas pessoas produzem desastres em vossa existência por terem proferido as palavras vãs. Só um parênteses também, mais rapidinho, né? Há muito tempo nós fazemos as nossas reuniões desde 1998.
E nós já circulamos muito por aí. Fomos na Mil Marcas, depois fomos para Manaloa, depois fomos para o prédio da Norma, e passamos por vários, estamos aqui, e numa dessas andanças, né, de 19 anos, que são espalhadas essas sementinhas, veio uma moça, como é bem cíclico, né, o público, porque quem precisa de uma sementinha vem, quem tem a sementinha vai, e vai usar essa semente para criar uma árvore, e está muito certo, né? Mas essa menina chegou no final e normalmente a gente conversa um pouquinho no final, né? Aliás, tem pessoas conosco desde aquela época, ou muito próximo daquela época também. Mas ela veio e falou, olha, eu não consigo ficar nessa história não. Eu falei, ah é? Ela falou, porque eu não consigo deixar de fazer fofoca. Nós temos uma turma, muito jovem a moça, nós temos uma turma que nós nos reunimos para fazer churrasco e tudo o que nós mais falamos é da vida dos outros, e da vida dos artistas, e da vida dos amigos. Então, eu fiquei olhando para ela o que eu ia dizer, né? Bom, mas essa pessoa foi embora, tal, depois de uns 5, 6 anos, ela aparece no outro lugar, numa outra reunião, e deixou as pessoas saírem e perguntou se eu lembrava dela. E eu não lembrava, eu não conseguia, ela estava com o cabelo mais curto, sei lá. Eu falei, não. Ela falou, pô, lembra que aconteceu isso? Eu lembrei, porque é uma coisa inusitada dentro de tantas coisas que já aconteceram esse tempo todo. Ela falou, pois é, olha, você não imagina, a minha vida adulta virou um desastre. E aí me contou algumas coisas sérias e graves, né? E eu falei, bom, sempre é hora de recomeçar e tal. Mas fiquei pensando com os meus botões, quanto gol contra ela fez? Quanto que aquilo que aconteceu na vida dela foi o retorno à lei do retorno, não é? Quanto que ela cavou as próprias circunstâncias. E é isso que a gente tenta divertir, não é? Um back que faz toda hora pênalti, provavelmente não vai jogar no time, né? Um atacante que coloca toda hora a mão na rede vai ser substituído. E a gente na vida, quando começa a fazer muito gol contra, né, ou não aprende direito as técnicas que tem que aprender, ou através da palavra, ou através... Vejam, ninguém é santo, né? Todo mundo fala um puta merda, né? Faz parte da essência do ser humano. O que nós estamos falando aqui é outra coisa, né? É aprender uma técnica, é aprender a tentar modificar algumas circunstâncias. Certa mulher perguntou-me um dia por que é que ela passava uma existência de pobreza e limitação, quando anteriormente possuía seu lar e vivera rodeada de conforto e abundância. Analisando sua atitude mental, descobrimos que outrora, quando se achava cansada de dirigir sua casa, costumava dizer repetidas vezes: sinto-me cansada de ter tanta coisa, desejaria viver dentro de uma mala. Referindo ao seu estado atual, acrescentou: de fato, hoje estou vivendo dentro de uma mala. Então, vejam, o nosso subconsciente, eu fico muito bravo que seja assim, ele não tem senso de humor. Eu acho terrível as pessoas, não, terrível não seria o termo, mas eu gosto muito de quem tem senso de humor. Eu me dou muito bem com quem tem senso de humor. Mas tem pessoas mais sérias, tem pessoas... Agora, o nosso subconsciente, ele não tem nenhum senso de humor, isso é muito drástico, não é? Porque, às vezes, brincando, a gente joga lá para o subconsciente coisas que vão aparecer que nós só estamos brincando. E tem pessoas que querem brincar com a vida o tempo todo. E aí vão reproduzir na essência aquilo que não era, que para ele era uma brincadeira, ele não queria levar a sério. Mas então fica a advertência, né? Pela sua palavra fora parar em uma mala ou casebre isolado. Com efeito, a mente subconsciente não tem sentido humorístico. E as pessoas, pelos seus gracejos, muitas vezes atraem experiências desagradáveis. Relata-se, por exemplo, que uma senhora muito rica falava continuamente em preparar-se para a casa dos pobres. É como, você está bem? Nossa, eu não estou bem. Eu não estou bem, nossa, eu não estou, né?
Tem uma senhorinha que mora no prédio que eu moro. Ela é impressionante, mas eu acho que o subconsciente dela conseguiu fazer uma coisa legal, porque é uma senhorinha muito... Mas eu já passo por ela e falo, nossa, que dia bonito. Onde? É só, né? Ela só não fala bom dia por quê, mas é impressionante, é impressionante. Ela sai com um cachorrinho e o cachorrinho também sai de cabecinha baixa. Eu acho que isso sou eu que inventei. Pela sua palavra foram com efeito a mente subconsciente não tem sentido humorístico, e as pessoas pelos seus gracejos muitas vezes atraem expectativas, experiências desagradáveis. Relata-se, por exemplo, uma senhora muito rica que falava continuamente em preparar-se para a casa dos pobres. Efetivamente, dentro de poucos anos, ficou sem nada, pois seu subconsciente se havia impregnado com imagens de miséria e limitação. Vejam vocês, né? Quando ele disse que os exemplos que ele cita são exemplos vívidos, né? São exemplos claros de pessoas fidedignas. E vejam como coisas simples acabam redundando nas pessoas. E aqui são coisas simples, né? E quantas situações muito piores que nós acabamos repetindo. Felizmente, esta lei atua tanto numa direção como em outra. Uma situação de necessidade podendo ser mudada para outra de abundância. É esse o ponto bom da história, né? Que nós não somos um terreno vazio, nós estamos edificados num terreno já difícil. Como é que nós vamos nos implodir? Não é? Porque o ideal era construir num terreno vazio. Mas nós podemos mudar o encanamento, podemos mudar a fiação, podemos... Então... esse é o lado bom da história, não é? Então, vou repetir. Felizmente, esta lei atua tanto numa direção como em outra. Uma situação de necessidade podendo ser mudada para outra de abundância. O seguinte exemplo, citado por uma esoterista americana, ilustra esta aplicação da lei. Diz ela, ele vai citar muitos esoteristas americanos, que é um ponto de apoio da obra dele. A Claudinha está aí, então ela que já conhece profundamente pode nos... Certa senhora se dirigiu a mim num cálido dia de verão pedindo que fizesse um tratamento para sua prosperidade. Ela estava triste, abatida e desanimada e disse-me que possuía apenas $8. Respondi-lhe, abençoaremos os $8 e os multiplicaremos como Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes. Pois ele ensinou que o homem tem o poder de abençoar e multiplicar, amar e prosperar. Vejam, ele ensinou que o homem tem poder de abençoar e multiplicar, amar e prosperar, em todas as esferas da nossa vida. Pensem nisso. Perguntou-me ela, que devo fazer agora? Respondi-lhe, seguir a intuição. Tem alguma ideia de fazer alguma coisa ou ir a algum lugar? A intuição é um ensino recebido do íntimo e uma voz interna. É um guia infalível do indivíduo. E tratarei melhor de suas leis no capítulo posterior. Nós não vamos falar sobre isso porque ele trata especificamente e é impressionante. Tem pessoas extremamente intuitivas e que a vida anda quando ela segue a intuição e a vida desanda quando ela segue a razão. Então... a intuição é um recado do alto, é uma arma, entre aspas, maravilhosa, que nós devemos investir. Prossegue a narradora. A mulher respondeu, não sei, parece-me ter a ideia de voltar para minha terra. Tenho dinheiro justo para pagar a passagem. Acrescentei ainda as seguintes palavras. Vejam como é importante o decreto, né? Quando a gente fala em decreto. Parece uma coisa boba, mas não, você está exercitando e está falando o que já se fala há 100 anos, há 90 anos, não é? Espírito infinito abriu o caminho da maior abundância para a mulher lá. Ela é um imã irresistível para tudo que lhe pertence por direito divino. Aconselhei-a também que repetisse continuamente essas palavras. Ela partiu imediatamente. Algum tempo depois, procurando outra mulher conhecida, encontrou um antigo amigo de família. Por meio desse homem recebeu milhares de dólares, de um modo deveras extraordinário.
Disse-me muitas vezes, relatei a miúde o caso da mulher que se dirigiu a vós, tendo apenas $8 e uma ideia. Então vejam, o que fica de importante para nós, né? Que no momento de que nós não estamos por cima, de que nós estamos tentando alguma coisa na vida, que nós temos ainda que abrir as portas do progresso, da atividade que nós queremos, não é? Essa pessoa começou com $8, porque não representa, não significa os $8, né? Significa o simbologismo, né? Do quanto é possível, se através da mentalização você chegar onde você quer. E eu digo isso calcado em exemplos fidedignos também, porque eu não digo isso somente porque eu estou lendo aqui, porque nesses 19 anos, o que tem de ex-alunos meus, que hoje são advogados bem-sucedidos, que são delegados bem-sucedidos, que são promotores bem-sucedidos, juízes bem-sucedidos, isso eu estou falando porque faz parte da minha profissão, né? da minha esfera de ação, e que usaram, em vez de puxarem ou de fazerem um esforço tremendo, conseguiram através da mentalização criar um parzinho de asas e seguir o mesmo caminho, uma trajetória, quer dizer, a mesma trajetória, mas de uma maneira bem mais leve. A abundância existe sempre em nosso caminho, porém só podemos levá-las à manifestação pelo nosso desejo, fé ou palavra expressa. Tinha uma moça que vinha aqui na mentalização e que era muito estudiosa, e eu perguntava para ela o que ela queria. O que você quer? Eu quero ser juíza, eu quero ser juíza. Eu falava, mas o seu desejo? Ela, nossa, mas eu morro de medo, eu me vejo em cima daquela mesa, eu fico morrendo de medo. Quer dizer, o desejo dela contrariava, e hoje ela está muito bem, é procuradora, né? Muito bem, mas a perfeita expressão dela era outra e não aquela, o desejo estava indo contra. Então, quando o Lourenço Prado fala que muitas vezes nós estamos jogando, através dos nossos pensamentos e das nossas palavras, estamos jogando contra o que nós queremos, é verdade. Jesus Cristo explicou claramente que somos nós que devemos dar o primeiro movimento. Ele cita aqui a fonte e diz: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, nós é que precisamos dar o primeiro passo, nós não podemos ficar primeiro clamando ao templo, ao centro espírita, a tudo, não é? Primeiro nós temos que partir de nós, e segundo, nós temos que fazer o pedido, né? Desejo, fé ou palavra expressa. A inteligência infinita, Deus, está sempre pronto a executar os nossos menores e maiores pedidos. Todo desejo manifestado ou não é uma prece, e muitas vezes ficamos admirados ao vermos um desejo realizado inesperadamente. A oração é um desejo, né? Quantas vezes nós oramos e estamos desejando, fazemos a nossa oração e estamos trabalhando mentalmente por aquilo, né? Assim é que uma senhora refere o seguinte: uma ocasião na Páscoa, tendo em vista belas roseiras na vitrine de uma casa de flores, desejei receber uma, e por um momento via mentalmente transportada na minha casa. Veio a Páscoa e com ela uma bela roseira. No dia seguinte fui agradecer a amiga a quem recebera, e disse-lhe que era justamente o que necessitava. Ela respondeu: não vos mandei uma roseira, mas sim lírios. O vendedor se enganara na encomenda e me havia mandado uma roseira, simplesmente porque pôs em atividade a lei e tinha de possuir uma roseira. E vejam, tem pessoas com uma mente tão forte, só que não se dá conta disso, não é? Vejam, ela desejava uma roseira e o pensamento dela foi tão forte que ela teve a roseira que ela queria, não é? São exemplos simples, mas que servem para que nós tenhamos o norte.
Nada se interpõe entre nós e nossos ideais superiores, o desejo de nosso coração, senão a dúvida e o medo. Eu sempre digo, e eu digo isso em causa própria, né? O medo é terrível. O medo, ele te machuca, o medo, ele te enlaça, o medo, e o medo é a antítese da fé. Não é? Ou você caminha pelo medo, ou você caminha pela fé. E é impressionante como o medo nos faz, é o medo de tudo, né? Então, enquanto nós tivermos o medo acima da fé, nós não vamos conseguir aquilo que tanto tememos, né? Aonde que nós estamos? Num capítulo seguinte, explicarei melhor a razão científica desse fato e também o motivo para arrancares completamente da vossa... Ele tem um capítulo muito bom sobre o medo, é muito simples, é uma linguagem muito comum e é gozado na vida, né? Às vezes você vê algumas pessoas toda cheia de história e tal, então você acha que essas pessoas conhecem muito. E às vezes você vê uma pessoa simples, com palavras simples, um livro simples, e você não dá valor, né? Você não dá valor. E às vezes na linguagem simples está as melhores histórias. E por isso é que eu falo, né? Não adianta, tinha também, eu cito, ele cita a dele e eu cito a minha, né? Tinha uma moça aqui entre nós que ela lia tudo o que era possível, ela lia todos os autores. Na época que saiu O Segredo, ela devorou O Segredo, devorou. Ela tinha muita facilidade em inglês, então comprou vários livros e tal. Só que ela não lia o que era necessário, o que poderia conduzi-la, não é? É o que eu digo para os meus alunos. Eles perguntam qual o livro de direito que eles devem... E eu sempre digo, o livro que lhe fala mais comum, que lhe fala uma linguagem mais simples, não é? E hoje em dia, porque os conceitos, eu brinco e falo sério, eu tenho 41 anos de magistratura, né? E é que eu entrei muito novinho, então, né? Mas, e falo isso com muita propriedade, não é? E não falo para me vangloriar, muito pelo contrário. Mas tive experiências de todas as ordens, estive em todos os lugares até chegar onde eu cheguei hoje. Mas consegui participar de uma banca da magistratura, que era o meu sonho, e que era aquilo, tudo que eu mentalizava, né? E consegui. Mas o que eu tenho em mim, e o que eu falo para os meus alunos, porque hoje é toda teoria moderna, eles pegam os livros antigos e colocam nomes enigmáticos, e fica uma beleza, não? Porque o autor, fulano e tal, no fundo os conceitos são os mesmos. O Lourenço Prado, se você estudar bem o livro do Lourenço Prado, você pode rasgar no sentido, né, figurativo, 100 obras, 200 obras, porque não adianta nada você saber 300 obras se você não souber uma obra, se você não tiver um conteúdo dentro de você. Se você não aplicar as técnicas que ele recomenda, não adianta nada. Eu estou há um ano que eu deixei de aplicar muita coisa e estou percebendo que eu tenho que voltar a aplicar urgentemente. Onde que é? Ele é o único inimigo que temos. Ele é o único inimigo que temos. O medo da pobreza, do insucesso, da moléstia, do prejuízo, juntamente com o sentimento de insegurança em algum plano. Disse Jesus Cristo: por que temeis, homens de pouca fé? Podemos ver que é necessário substituirmos a fé ao temor, pois o medo, podemos ver que é necessário substituirmos a fé ao temor, pois o medo nada mais é do que uma fé inversa, é a fé no mal ao invés de ser no bem. O objeto do jogo da vida é levar-nos a vermos com clareza o nosso próprio bem. Vejam, é não fazer gol contra, não é se tornar um santo apóstolo, eu só falo, só penso, não é nada disso, é não fazer gol contra. E apagarmos as pinturas mentais do mal. Se nós conseguirmos apagar metade do que a nossa tesoura da mente vai cortando, já está muito bom. Por que afligir-se?
Devemos fazê-lo imprimindo em nossa mente subconsciente a ideia firme de realizarmos o bem. Um homem notável que alcançou grande triunfo disse-me que arrancou repentinamente de sua consciência todo medo pela leitura de um cartaz que se encontrava numa sala. Vira escrito em grandes caracteres: por que afligir-se? Provavelmente isso nunca acontecerá. E vejam, né, eu falei dos 99%, é o complemento daquilo que eu falei. Se nós fôssemos pegar tudo que já nos afligiu, nós estaremos na fogueira né, junto com a Joana d'Arc, né, e estamos aqui. Quer dizer, se nós conseguirmos viver só o presente e conseguirmos realizar, porque vejam, nós estamos garantidos aqui, todos nós estamos bem ou mal, estamos aqui livres de todas as circunstâncias. Por quê? Porque estamos vivendo o presente, não estamos pensando na morte do bezerro, não estamos, né? Essas palavras ficaram indelevelmente impressas em sua mente subconsciente. Vejam de novo a sua mente subconsciente. E ele adquiriu a firme convicção de que só o bem podia apresentar em sua vida e, portanto, só o bem podia manifestar. Então, tem alguns chavões, né? Tem um decreto que eu sempre, quando vou dizer, me atrapalho. Eu digo, quando eu estou sozinho, eu falo bem. Quando eu falo, eu estou em grupo, não consigo. Mas é: destrui e apago todos os maus registros de minha mente subconsciente. Eles voltarão ao pó do seu nada original, pois resultam de minhas vãs imaginações. Formo agora os meus registros perfeitos através de meu Cristo interno. Registros perfeitos de saúde, riqueza, amor e perfeita expressão. E por que eu falo isso sempre? Porque eu estou trabalhando a minha mente subconsciente. Então, tem alguns decretos que são importantes, nós temos como chavões, não é? Porque, para repetirmos, porque a nossa mente subconsciente, com todo o respeito que eu tenho a minha, ela é meia burrinha, né? Então, a gente tem que ficar repetindo, ou ela é muito inteligente, quem sou burra sou eu, né? Mas, de qualquer forma, nós temos que trabalhar a mente subconsciente. É um trabalho constante, é um trabalho do racional para o irracional, do consciente para o subconsciente. E se nós prepararmos um bolo com elementos inadequados, o bolo não vai crescer, não é? Se ao invés de colocar fermento, nós colocarmos areia, vai dar um problema, né? No próximo capítulo, trataremos dos diferentes métodos para gravarmos as coisas na nossa mente subconsciente. Ela é uma serva fiel, porém é preciso termos cuidado em darmos ordens certas. Temos sempre um ouvido silencioso ao nosso lado, é a nossa mente subconsciente. Todo pensamento, toda palavra é impressa nela e executada com notável exatidão. Vejam então como é importante, né, a mente subconsciente. Ele diz, olha como a coisa era, né? Somos como o cantor que registra sua voz no disco sensível do fonógrafo, né? Então vocês vejam, há 100 anos era o fonógrafo. Todos os tons e notas de sua voz são registrados. Se ele tossir ou hesitar, isso também será registrado. Então vejam, é como a mente subconsciente, guardada as devidas proporções, é como um gravador, não é? A Claudinha está gravando hoje aqui, nós estamos fazendo um teste para tentarmos mandar para as pessoas que não podem comparecer, não é? Mas tudo que está sendo gravado nela está sendo gravado, não é? Os meus engasgos, os meus acertos, os meus erros. E a mente subconsciente é mais ou menos assim. Ela vai gravando. Lógico que ela não tem a aptidão de conseguir captar tudo, mas as coisas mais importantes da vida, as coisas mais interessantes da nossa vida, ela vai guardando. E ela vai colocar como verdade no momento próprio. E quantas vezes o momento é próprio para ela e próprio para nós, né? Mas por quê? Porque nós alimentamos. A matéria-prima, quem dá somos nós. Parece uma coisa muito louca, mas não é o vizinho, né? Tem um capítulo que ele vai falar, que ele vai nos mostrar, que é o capítulo da autossugestão. Isso existe muito, mas não vamos mexer nisso agora. Todo pensamento, toda palavra nossa é impressa nela e executada com notável exatidão.
Somos como o cantor que registra sua voz no disco sensível do fonógrafo. Todos os tons e notas de sua voz são registrados. Se ele tossir ou hesitar, isso também será registrado. Por conseguinte, devemos romper os antigos maus registros de nossa mente subconsciente, os registros de coisas que não desejamos conservar e fazer outros que sejam novos e belos. É para isso que eu apelo, né? Que nós e eu que estou aprendendo com vocês e vocês que estão aprendendo comigo, se reinventem no sentido de tentar mudar, não é? Um fio que está desencapado, dentro sempre da perfeita expressão. Mas isso é possível, não é? Agora, o que não é possível é implodir. Isso não seria muito bom, mas pelo menos a gente pode, para os nossos netinhos, para os nossos filhos, tentar mostrar que é possível, através de regras técnicas do pensamento e da palavra, conduzir uma vida. Por conseguinte, devemos romper todos os antigos maus hábitos, registros de nossa mente subconsciente, registros de coisas que não desejamos conservar e fazer outros que sejam novos e belos. Os maus registros de nosso subconsciente são os pensamentos de medo, desânimo, ressentimento, ódio e ansiedade. Eu vou repetir: medo está em primeiro lugar. É impressionante. Desânimo, ressentimento, ódio e ansiedade. Dizei em voz alta, e aí, como nós não vamos fazer a tela mental, eu vou pedir para vocês repetirem junto comigo. Dizei em voz alta, com energia e convicção, as seguintes palavras. Então eu vou dizer e vocês repetem. Destrui e apago. Pela minha palavra expressa. Todo o mau registro de minha mente subconsciente. Voltarão ao pó do seu nada original. Pois resultam de minhas vãs imaginações. Formo agora os meus registros perfeitos. Por meio de meu Cristo interno. Os registros perfeitos de saúde, riqueza, amor e perfeita expressão própria. Está aí o mais alto grau de vida, o jogo perfeito e completo. Como dizem os provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua. Vejam vocês, hein? A morte e a vida estão no poder da língua. Quantas vezes essa moça, com todo o respeito, né, essa que eu contei do churrasco, a língua ferina dela fez tanto mal para ela, cortou muito mal do que os outros, muito mais a ela do que os outros. Tomara a Deus, eu sempre rezei muito por ela, para que as coisas depois, eu tenho a impressão que sim, né? Tenho a impressão que sim. Portanto, afirmai que nossa existência é uma expressão de sublimes princípios de harmonia, amor, verdade e justiça, até que essas palavras fiquem perfeitamente gravadas em nosso subconsciente e se tornem elementos essenciais dos nossos atos. Bom, hoje nós não terminamos dentro do horário, né? Nós não vamos fazer a tela mental, mas na próxima vez, se a Vandressa, lógico, puder e tiver disponibilidade, nós vamos trabalhar a tela mental. Eu agradeço a presença de todos e espero contar com a vossa energia, porque também preciso dela.